Olá, queridos, graça e paz, Deus abençoe sua vida. Sejam todos muito bem-vindos, mas muito bem-vindos a mais um programa Lagoinha Gerações. Como é que você está? Espero que esteja tudo bem. Nós estamos aqui hoje com o coração, fervendo, amor? Com certeza. A gente está com o coração aqui hoje fervendo porque eu sei que o negócio, gente, vai ser bênção demais. Para aqueles que não nos conhecem, deixa eu me apresentar. Eu sou o Christian da Ju. E eu sou a Ju do Christian. Aleluia, né? Juntos a gente faz parte aí do Lagoinha Gerações, somos responsáveis pelo Lagoinha Gerações aqui na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. É um prazer imenso poder estar com você aqui para esse programa maravilhoso. E eu quero que você não perca tempo, quero que você aí convide rapidamente o seu irmão, convide lá aquele familiar que está no quarto, chama para a sala, ajeita o banquinho aí, venha participar conosco, porque eu creio que o Senhor vai falar no seu coração de uma forma tremenda mesmo, gente. Porque o que nós vamos abordar aqui é algo que as pessoas têm nos perguntado, e com uma certa frequência, E eu não sei se eu digo isso como uma forma, com uma tristeza no coração, com um pesar, mas as pessoas costumam perguntar isso pra gente, O que o pessoal costuma perguntar, vida? Será que é possível restaurar um casamento? Olha só, será que é possível, restaurar um casamento que está em ruínas? Casamento daqueles que não dá mais. É comum as pessoas chegarem até nós e dizer: pastora, será que realmente pode dar certo? Será? Eu já perdi as esperanças, eu já joguei a toalha. E em cima disso, nós queremos trazer alguns pontos aqui em relação a essa situação, daquilo que Deus ele pode fazer. Para você ter uma ideia, nós usamos uma frase aqui que tem um grande efeito aqui em Porto Alegre. Nós temos nosso curso aqui, Bem Casados, e nós utilizamos essa frase ali, em todo o curso praticamente. Em todo o curso nós usamos essa frase. A frase é o seguinte: não há casamento tão bom que Deus não possa melhorar e não há casamento ruim que Deus não possa restaurar. Afinal, nós servimos um Deus que pode todas as coisas, Ele pode restaurar todas as coisas. Para Ele não há limites, E quando um casamento ele é restaurado, as coisas são muito melhores do que antes, O amor vem mais forte, Tudo realmente é transformado, porque Deus tem esse poder nas suas mãos, de fazer nova todas as coisas. A gente que está aqui hoje diante, numa câmera, nós estamos fazendo esse programa, a gente é prova disso, amor? Nós somos prova disso, gente. Para nós estarmos aqui, Deus teve um longo processo na nossa vida de restauração, Foi um tempo de muito choro, muita lágrima, mais um tempo que o Senhor restaurou literalmente nossas vidas. Então o que a Jo acabou de falar aqui, que o amor ele vem mais intenso, que realmente é muito melhor, é fato, gente. E a gente pode entender, a gente pode aplicar aquele versículo que fala que a glória da segunda casa ela é maior do que a primeira. A gente trazendo isso para dentro do casamento é a mais pura verdade. É a mais pura verdade. Então nós gostamos de usar essa frase, Porque realmente não há casamento que esteja bom, que não possa ficar melhor ainda, e não há aquele casamento que já literalmente a pessoa não dá mais esperança, não tem mais expectativa. É esse casamento que Deus pode restaurar e transformar. Até mesmo porque, querido, a luta que você passa no seu casamento pode ser a cura de outro casamento amanhã. Com certeza. Nós temos visto isso acontecer muito aqui, para a honra e glória do Senhor Jesus. O que nós passamos, a gente pôde contribuir, na ajuda de muitos casais. Nós podemos contribuir, glória a Deus para isso, toda a honra e toda a glória para Ele. Nós podemos ajudar muitos casais ao longo dessa caminhada, com aquilo que nós vivemos, com o testemunho
daquilo que Deus fez na nossa vida. Então, é possível, né? É possível. A questão é que a gente não pode se acomodar, né? Exato, a gente não pode esperar para agir, não. A gente tem que agir. Quando a gente vê que as coisas não estão legais, a gente precisa agir. Exatamente. É comum, né, a gente ouvir de muitas pessoas, não, vamos deixar o tempo agir. Grande erro, né? Vamos empurrando com a barriga para ver até onde vai dar isso. Exato. Um grande erro. Não faça isso. Sendo que o tempo, por si só, ele não resolve nada, né? O tempo, ele só tem duas coisas que ele faz. Ele dá ruga, faz a barriga cair, a gravidade, ela coopera muito, né, com o tempo. Então, mas brincadeiras à parte, gente, o tempo por si só, ele não vai resolver o problema. O problema, ele precisa ser resolvido. A pessoa, ela precisa sair daquele estado de inércia. A pessoa, ela precisa sair daquele estado, né, ali de parado, aquela coisa assim que realmente não chove nem molha. Ela ficou estagnada e está esperando as coisas acontecerem ao natural. Então isso não pode acontecer. Comece tentando restabelecer, né, a comunicação. Primeiro passo, né? Exato. Porque a comunicação, ela é um dos grandes fatores, a falta de comunicação dentro do casamento é um dos grandes fatores, né? Para que realmente um casamento ele acabe entrando em ruína. Onde o casal ele não se comunica, um casal que não tem esse momento de conversa, de poder, né, conversar, ele está fadado a entrar em ruínas. Um casal que não conversa, que não expõe o que está pensando um para o outro, dá a liberdade do outro pensar o que quiser. Exatamente, né? Porque uma coisa é certa, gente. Se você, né, você cônjuge, que tenta conversar com seu cônjuge e você não tem, né, um retorno em relação àquilo, aquilo que você está tentando falar, né, a sua mente ela vai começar a pensar. Muitas coisas. Exatamente. Vai começar a pensar coisas que não existem, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente usa um termo, né? Vai começar a achar piolho em cabeça de cobra. Né? Então, ou seja, não existe. Não existe. Então a comunicação ela precisa existir, gente. Como é que pode? Né? Se duas pessoas que vivem debaixo do mesmo teto, duas pessoas que vivem juntas, não conseguirem conversar, não conseguirem abrir, entrar num diálogo. E infelizmente isso é muito comum. Infelizmente. É muito comum nos casamentos não terem essa abertura de chegar e falar, olha, eu não gostei disso, sabe, amor? Aquilo que você fez, eu acho que não deveria ter sido feito. É difícil porque quando você começa um diálogo desse, a porrada já começa a comer, né? Aí as ofensas já começam, aí começam a jogar na cara do outro e, ou seja, não acaba resolvendo aquilo que era desse tamanho. Total falta de maturidade, né? Nós falamos, né? Nós falamos recentemente aqui numa live sobre a imaturidade. Né? Você se considera uma pessoa madura ou uma pessoa imatura? Então, eu acho que realmente chega um determinado momento que a gente precisa fazer com que a comunicação ela passe a valer dentro do casamento, né? E junto com a comunicação, a oração, né? Exato. Nós devemos orar sem cessar. A palavra nos diz isso, né? Que devemos orar sem cessar. Você tem orado? Você tem orado com seu cônjuge? Hoje nós vivemos dias tão frenéticos, né? Nós vivemos dias que a gente acorda de manhã correndo, né? Toma um banho, escova os dentes, vai, toma um café, leva o filho para a escola, vai trabalhar, almoça, volta a trabalhar, sai do trabalho, pega os filhos, larga em casa, vai correndo para a faculdade, volta da faculdade, tarde da noite, chega em casa, capotando. E a oração ficou? Aonde? Para último plano, né? Em último plano. Eu usei aqui uma metáfora, mas é uma grande realidade hoje de muitas pessoas. E principalmente com o casal, né? O cônjuge.
Se você está hoje com seu casamento fadado a ruínas, seu casamento, se você que está aqui nos assistindo, você que está acompanhando esse programa, o seu casamento se encontra desse jeito hoje, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, comece a mudar as suas sementes, né? Exato. Se aquilo que você tem usado ao longo dos anos, se as sementes que você tem usado, elas não têm mais germinado, se elas não têm mais produzido, é hora de você trocar as sementes. Troque as sementes, comece a usar as sementes certas para que comece a germinar aquilo que precisa ser germinado na sua vida. Comece a agir, comece a orar, comece a clamar ao Senhor, porque a oração é o que de fato vai mover o mundo espiritual, é o que vai mover a mão de Deus. Olha o que Tiago, capítulo 5, versículo 16 fala: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e façam uns pelos outros para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Olha só, a Bíblia diz em outras versões que a oração ela pode muito em seus efeitos. Então a oração, querida, ela é indispensável. Vença o inimigo com a palavra de Deus. Jesus venceu Satanás no deserto através da palavra. Vença a palavra, vença com a palavra do Senhor. Sabe, querido, você tem as palavras, ela tem poder. Nós vamos agora entrar aqui no quadro Família na TV, né? Um quadro fantástico. Você vai ouvir aqui o testemunho da Marlúcia e o testemunho do Samuel, né? Gente, muito lindo. Então não perca aí, fique ligadinho porque você vai ser muito edificado. Olá, tudo bem? Eu sou o Samuel da Marluce, ou também o Cenourinha da Batatinha. Eu tenho 35 anos. Eu sou a Marlúcia do Samuel, mais conhecida como Batatinha, e tenho 32 anos. Bom, a gente se conheceu de uma forma muito estranha. A gente morava em Santa Maria e eu fui passar férias em Florianópolis. E ela também foi, só que por um outro caminho. Chegando lá, eu encontrei essa daqui. Gaúcha de Santa Maria, assim como era eu. Depois voltamos para Santa Maria e começamos a namorar. Era para ser uma história rápida que está aqui até hoje. Precisou restaurar cada pedacinho, em tudo mesmo, mudar realmente a nossa pessoa para poder mudar o nosso casamento e a nossa história. O processo de mudança ele foi, de certa forma, muito dolorido. Muito dolorido, ele trouxe diversas cicatrizes, mas que ao longo desses últimos tempos a gente tem olhado para essas cicatrizes com alegria. É verdade. A gente encontrou pessoas para nos ajudar, para nos aconselhar, pessoas com muito amor, assim, dispostas mesmo a nos ensinar o que a gente não sabia, a nos cuidar, a nos amar, a nos entender. E foi muito lindo o que o Senhor fez. Assim. Só um? Foram muitos, mas muitos mesmo, né? E acho que o principal deles, que eu estava falando com o Samuel esses dias, foi que nós tínhamos uma visão totalmente errada de casamento. O mundo nos passou uma visão, a convivência com outras pessoas nos passaram uma visão e nós trouxemos essa visão para o nosso casamento. E ter que destruir essa visão foi muito difícil. Até hoje eu sempre digo para todos que o maior presente que eu dei para ela e para mim, como presente de casamento, foi o fazer o Bem Casados. Nos trouxe conhecimento, nos trouxe luz, né, para a gente poder firmar a nossa união na palavra de Deus, que é onde a gente sabe que ela não vai se romper. Porque até então a gente não sabia como fazer, e o Bem Casados ele nos trouxe essa direção. É assim que tem que fazer. E agora a gente sabe para onde caminhar. Eu te amo, tu é a mulher da minha vida, e eu sempre digo, amor
Eu penso em amor quando eu penso eu e tu velhinho passeando na praia. Tu me aguentou nos dias mais difíceis. Eu não vou chorar, tá? Tu me cuida. Tu é o meu parceiro, tu é o meu amigo, aquele que eu posso chorar aqui no ombro. E é por isso que eu te amo. Glória a Deus, estamos de volta aí com o nosso programa. Você acompanhou o quadro? Me diz aí o que você achou, né? O que você achou desse quadro? É fantástico. O testemunho do Samuel e da Marluce é algo edificante, né, amor? Uma restauração linda que o Senhor fez, né? Então, querido, é possível, né? Tudo aquilo que eles falaram através desse quadro Família na TV mostra que é possível, desde que a gente dê o primeiro passo, né? E se esforce, né? O casamento, ele é de contínuo esforço, né? A gente precisa se esforçar para entender o outro, para entender o que o outro está querendo nos mostrar, muitas vezes sem palavras, né? Mas ele está sempre querendo mostrar algo, então a gente precisa estar sempre se esforçando, porque é possível ter uma linda restauração no casamento. É possível, sim. Então acredite, não desista, querido. Deus, ele pode restaurar. O Senhor é um Deus de milagres, ele é o Deus de impossível, né? Ele é o Deus do impossível. Então, seja para o Senhor, é um estalar de dedos, mas você precisa fazer a sua parte, você precisa acreditar, você precisa investir, você precisa agir, você precisa orar, você precisa literalmente mover, né? Fazer a sua parte, aquilo que compete a você, você tem que fazer. E aquilo que compete ao Senhor, pode ter certeza que Ele vai fazer. Amém? Glória a Deus. O que a gente precisa muitas vezes é ter uma DR, como é falado, né? Com muita sabedoria, né? É verdade. A gente precisa aprender a discutir o relacionamento com sabedoria, com maturidade. Né? A famosa DR, né? Quem nunca teve uma DR, né? Quem nunca discutiu um relacionamento? O problema é que na grande maioria das vezes, quando se vai discutir uma DR, já vai discutir a DR num teor de alterado elevado ao quadrado, né? Colocando medo, muitas vezes, num dos cônjuges, né? Muitas vezes um dos cônjuges tem medo de sentar e conversar e discutir a relação ali. Nossa. Exatamente por isso, né? O teor já está lá em cima E outra coisa, né? A Ju falou aqui questão do medo. Se o seu relacionamento, se o seu casamento, ou melhor dizendo, se o seu casamento ele é totalmente embasado no medo, tem coisa errada. Tem coisa errada. Tem coisa errada. Porque a vida a dois não é uma vida de medo. Você ter medo de expressar para o seu cônjuge aquilo que você está pensando está errado. Está errado. A vida a dois ela tem que ser prazerosa. A vida a dois, né? Olha só, Deus não colocou duas pessoas para viver debaixo do mesmo teto, para viver embaixo de um jugo de medo. Primeiro, o que a palavra de Deus fala em relação ao medo? Que ele não, o perfeito amor lança fora todo medo, né? E o Senhor não nos deu nenhum espírito de medo, de covardia. Exato. Né? Então, ou seja, se você hoje que está aqui conosco nesse programa, se você hoje tem se identificado nessa palavra, então, em nome de Jesus, busque o Senhor, né? Busque aconselhamento com o seu pastor, com o seu líder, né? Busque uma orientação em relação a isso. Se você se sente ali acuado, né, diante do seu cônjuge, então é hora de você, né, buscar ajuda, porque não é isso que o Senhor quer. O Senhor não quer, muito pelo contrário, o Senhor quer que você viva a melhor estação da sua vida com o seu cônjuge, né? Quer que você viva ali o melhor, que você possa conversar abertamente, sem ter medo. Mas se eu falar isso, ele vai ficar bravo, ela vai ficar brava. Mas se eu falar isso, ele vai se sentir ofendido ou ela vai se sentir ofendida. Quando existe conversa aberta com maturidade, isso não vai existir, né? Exatamente, a maturidade. Precisamos ser maduros. Exatamente, querido, precisamos ser. Até porque quem entra num casamento não é uma criança, né? Sim. Não é um adolescente, um jovenzinho que nem sabe o que vai acontecer. Quem entra num casamento
era para estar maduro, né? Sabendo, muitas vezes, os desafios do casamento. Exatamente. E entendendo o limite, né? Cada um de nós, cada ser humano tem as suas limitações, tem os seus limites. Né? Nós não falamos aqui, nós não pregamos isso em nome de Jesus, nós não pregamos casamento perfeito, né? Nós não falamos de um relacionamento perfeito, mas nós falamos de pessoas que podem sim se colocarem em prática a palavra de Deus, se entenderem os limites, as limitações um do outro, literalmente vão ter sucesso no casamento. Com certeza. Vão ter sucesso, né? Conforme a Ju disse que né, a gente pressupõe que todos que quando vão casar, geralmente são pessoas maduras ali, né? Embora que muitas vezes a gente né, vem até nós umas situações que parecem duas crianças. Duas crianças birrentas, literalmente. Né? Você vai entrar assim no profundo da situação, você vai ver que é uma situação bem pequenina, fácil de resolver. Mas a questão da imaturidade, a questão de não saber conversar, de não discutir, o relacionamento acaba se transformando numa guerra. Está instalada a Terceira Guerra Mundial. Verdade. Nossa, gente, nossa. Precisamos também aprender que existe perdão no casamento, né? O que a Bíblia nos fala sobre perdão, né? Quantas vezes por dia? Então. Quantas vezes por dia você tem que perdoar? Nós estamos falando aqui de casamento, né? Nós estamos falando de relacionamento. Quantas vezes por dia você tem que perdoar o seu cônjuge? Será que uma vez lá no final da noite? Eu acho, né? E depende da situação, né? Depende do que foi feito. Depende do que tem que liberar o perdão. Não, claro que não, né? A Bíblia vai falar em Mateus 18, 21, 22, que Pedro ele chega perto de Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? 7. Olha só o que o Senhor responde. 70 vezes 7. 70. Pedro, o negócio é o seguinte, você tem que perdoar o teu irmão 70 vezes 7 por dia. Por dia. Então, ou seja, o Senhor está trazendo aqui uma alegoria. Que na verdade nós temos que perdoar sempre. Perdoar sempre. E aqui ele não classifica qual o tipo de perdão. Perdão. Perdoar é perdoar. Perdoar uma palavra maldita, uma situação mais, mais difícil, mas tem que ser liberado o perdão. O perdão ele é libertador. Olha né? só. Muito libertador. Nossa, quanta gente amarrada, né? Quanta gente vivendo um casamento ali fracassado, né? Vivendo aquele peso dentro do casamento, porque não quer liberar o perdão. Escolhe guardar para si, né? E carregar aquele peso. E apodrecendo. E apodrecendo. Porque o perdão, a falta de perdão, nada mais ela vai apodrecendo a pessoa, gente. E quando eu falo, eu estou falando no sentido mesmo da palavra. Há estudos científicos que comprovam que hoje as pessoas que sofrem, né, de doenças psicossomáticas, né, câncer, ele está muito atrelado à falta de perdão. Porque a pessoa fica com aquela mágoa, fica com aquele rancor, fica com a sua alma ali totalmente destruída, e isso reflete no seu corpo. Então tem que liberar o perdão. O perdão ele não é um sentimento. Tem pessoas que estão esperando sentir, né, aquele sentimento embora para liberar o perdão. Meu querido, sabe quando que vai acontecer isso? Nunca. Isso não vai acontecer nunca. Se você não decidir, se você não chegar para Deus e dizer: Senhor, olha, eu quero liberar perdão, mesmo que ainda eu sinta raiva, mesmo que ainda eu tenha vontade de trucidar, mas eu quero liberar o perdão. Eu não quero mais ficar com isso no meu coração. Aí o Senhor vai começar a agir. Aí o Senhor vai começar a tirar do seu coração aquele peso, né, amor? Vai ser gradativamente. Vai ser gradativamente essa saída daquele sentimento ruim. E a falta de perdão nos impede de muitos momentos de qualidade juntos. Nossa! Né? Vai privar. Vai privar. Como é que você vai estar ao lado de uma pessoa que você não consegue nem ver? Como é que você, né, embora que a gente, né, saiba que muitos casais, quando chegam numa situação assim, acabam nem dormindo mais na mesma cama, que é um grande erro. Mas isso aqui é uma outra mensagem, isso é uma outra mensagem que outra hora a gente vai trazer aqui. Mas literalmente isso, a falta de perdão, ela faz com que a pessoa não viva junto, né?
que ela não viva mais, que não tenha esse tempo de qualidade. É comum com a chegada dos filhos também, né? Uma coisa que infelizmente, né, por falta de maturidade. Quando a chegada dos filhos, o casal acaba literalmente ali esquecendo um do outro, né? Precisamos colocar tudo em ordem dentro da nossa casa, né? Alinhar todas as coisas. Deixar tudo bem alinhadinho. Até mesmo porque, querido, vai chegar um dia que os filhos vão crescer, vai chegar um dia que os filhos vão bater asas e vai ficar só o casal de exatamente. Novamente, como foi no início. Só que agora com um grande agravante, né? São duas pessoas que talvez nem se conhecem mais. Dois estranhos dentro de casa. Então isso tem que ter muito cuidado, né? E uma das coisas que essa questão do convívio, de estar junto, ele leva, né, amor? Leva a algo muito fantástico, né? As 5 linguagens do amor, né? Precisamos saber lidar com isso, né? Precisamos entender a linguagem de amor do nosso cônjuge. Até mesmo porque nós precisamos elogiar. Né? Talvez você hoje não entenda como o seu cônjuge diz que ele te ama. Né? Talvez você está esperando que ele chegue lá com uma rosa. Né? Eu estou falando agora para as mulheres que estão aqui nos assistindo. Talvez você espere que ele chegue com uma rosa, mas na verdade ele está ali falando que eu te amo com as palavras. Amém? E nós queremos aqui orar agora pela sua vida. Nós chegamos ao fim desse programa. Nós queremos abençoar a sua vida em nome de Jesus. Aí, Senhor, nosso Deus, nós agradecemos, Pai. Nós agradecemos, Senhor, pela Tua palavra aqui nesse momento. E eu peço que o Senhor venha abençoar, Senhor, cada vida, cada casal, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida, queridos. Até o próximo programa, Lagoinha Gerações. Amém.